Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Arthur Bernardes, eu sou técnico de futebol profissional há 3 décadas e meia, aproximadamente. E estou trabalhando no futebol profissional já há muitos anos, trabalhei muito tempo aí fora do Brasil, aqui no Brasil nos anos 90 também trabalhei, depois de 2000 trabalhei em alguns clubes como Botafogo, Atlético Paranaense, tive lá no Aliança Lima no Peru, trabalhei no Fluminense na época de 90, 92, Atlético Mineiro. Então vários clubes que eu trabalhei e hoje eu inaugurei um canal recentemente, né, canal no YouTube, né, Arthur Bernardes Coach, e criamos um portal também para trazer algumas informações, uma biografia de algumas coisas que assim eu estou fazendo, estou gravando alguns vídeos e estou trazendo para vocês informações. O meu portal é www.arturbernardescoach.com. Você me encontra lá e ali eu tenho alguns detalhes importantes que eu falo sobre a minha carreira, assim, o que eu tenho feito no futebol ao longo desses anos. E eu resolvi fazer uma série com vários episódios. Eu estou aqui gravando o episódio número 3 para os preparadores físicos. Evidentemente que qualquer um que queira ter um conhecimento um pouco do que acontece nos bastidores, as dificuldades que tem para se entrar dentro do mercado, eu acho que esse vídeo aqui, essa pequena aulinha, né, e de informações que eu trago aqui vai te ajudar a você ter um parâmetro de análise se vale a pena você tentar entrar no futebol ou não, para você tentar conseguir um espaço que o futebol ele é atraente para muitas coisas, principalmente quando se fala do lado financeiro. Muita gente acha que todo mundo fica rico e milionário, não é bem assim, são poucos que têm, alguns têm uma qualificação boa, conseguem o espaço, depende de uma série de circunstâncias, justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo quando você sai da universidade. Esses episódios aqui eles vão te ajudar a pensar se vale a pena você ir, como é que é o procedimento, tá? Eu já gravei 2 episódios, estou gravando esse terceiro aqui, e eu quero falar hoje sobre o departamento de transição. Eu já supondo aqui nesse terceiro vídeo, nesse terceiro episódio número 3, já é você dentro do clube como um profissional. Anteriormente, eu falei você fazendo estágio, você se preparando, né? E você te dando alguns conselhos, e aqui agora é a terceira parte que eu acho muito importante, esse episódio número 3, quando você já está inserido no contexto do departamento de transição. Quanto tempo, está escrito aqui no meu roteiro, que eu sempre faço um roteirinho para que fique bem organizado, quanto tempo e a intensidade de trabalho na recuperação dos atletas? Bom, veja bem, a partir do momento que você já deixou de ser estagiário, né, eu sempre digo o seguinte, filme tudo que você puder, registre, faça um documento. Eu sempre falo de laboratório pessoal. Eu fiz um laboratório pessoal a vida toda, vim registrando uma série de coisas no decorrer dos anos e fui verificando quantas coisas boas eu fiz e quantas coisas eu errei e fui mudando para que eu ficasse hoje, com a experiência de sexagenário que eu tenho como profissional, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo que eu não tenho problema com nada. É óbvio que você nunca sabe tudo. A sabedoria está quando você começa a entender que você não sabe nada. Então você tem sempre que aprimorar dia a dia. Então aqui, quando eu falo aqui de quanto tempo de intensidade, treino de trabalho de intensidade e recuperação dos atletas. O que acontece com isso aqui? Você está lá no departamento de transição. Tá? Digamos que você esteja na sala de musculação, conectado com a fisioterapia, com os médicos, né, com os fisioterapeutas, trazendo atletas que vêm de alguma lesão. Dependendo do nível de lesão, eles já passam para você, clinicamente praticamente recuperado, e ali você começa a fazer trabalho de força, potência, embora a fisioterapia também já colabore muito com os preparadores físicos nesse sentido. O trabalho com bola, tudo isso tem que estar muito alinhado com o pessoal do campo. Tem um preparador físico principal lá, tem um fisiologista aqui e tem o treinador também que tem interesse em saber qual é o nível que esse atleta está de recuperação. Isso não é só quem vem de departamento médico, não. Tem um histórico ali e tem atletas que vêm de outro clube, que vem, tipo assim, foi contratado, mas tem 2 meses que não joga. Então o ritmo de treinamento que ele faz na sua casa ou na academia não tem nada a ver com o que você faz no dia a dia do futebol em alto nível. Então você tem que entender que você vai ter que conhecer o histórico do atleta, de preferência, se ele trouxer um dossiê
de tudo que ele tem feito, o que ele fez, os testes que ele fez no início do ano, ou se for na pré-temporada anterior, trazer o histórico dele, o currículo, o profile dele é muito importante para você poder estabelecer uma metodologia de treinamento de acordo com todos esses setores, fisiologia, departamento médico e o departamento de campo, tá? Então é muito importante você calcular bem isso aqui para que não haja erro. E volto a dizer, filme, registre tudo, porque uma hora pode acontecer algum deslize aqui e você vai ser responsabilizado. Então você tem provas que você fez um trabalho de qualificação com autoridades para você poder desenvolver a sua capacidade dentro desse trabalho que você está iniciando, tá? Estamos supondo aqui que você já não é mais estagiário, já estamos na ideia de que você foi contratado para trabalhar no departamento de transição. A relação de confiança com a comissão técnica principal. Veja bem, você trabalhar na base é uma coisa, tá? O procedimento, o ideal é você começar na base. E começando na base, você tem um alicerce já estabelecido. Quando você chegar no profissional, você já teve experiências que você teve, que houve algum erro, mas passou um pouco despercebido. Às vezes você comete um erro de estratégia na intensidade de um trabalho, às vezes você cria uma pliometria, mas aquele salto pode criar um problema para atletas. Por isso que é importante você ter boa comunicação com o departamento médico e conhecer o histórico do atleta. Às vezes ele teve uma cirurgia, uma artroscopia lá já bem jovem, você não sabe. E você não criar pré-lesões. Eu sempre digo o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. Todo atleta é pré-lesionado. Todo atleta tem uma lesãozinha pequenininha que seja, mas ele, não, professor, dá para treinar? Eu estou com uma dor aqui, mas dá para ir. Tem sempre alguma coisa no ar. Então você tem que se prevenir para você criar novas metodologias, criar um corta-caminho daqui para que você possa trazer o atleta sempre com uma metodologia de treinamento que seja adequada para que ele possa rapidamente chegar no campo e estar disponível para o treinador. Tá? E vamos voltar a raciocinar como se nós estivéssemos no profissional. Em relação de confiança com a comissão técnica principal, o que é confiança? É importante você conversar com o preparador físico e o treinador para eles direcionarem mais ou menos o que eles precisam de você, tá? E você se comprometer, filmando, volta a dizer, registra tudo e mostra para ele o que está acontecendo e fazer também com que os atletas tenham uma boa afinidade com você para que possam obedecer o critério de treinamento. Como prevenir lesões de atleta? Isso aqui é muito importante. Isso depende muito da metodologia de treinamento que é feito lá no campo. É bom você estar sempre ali. Quem trabalha na transição tem a oportunidade de aprender muita coisa. Como fazer na musculação, né? Às vezes você pode usar dentro da... Eu trabalho muito com a piscina. Eu não trabalho com a piscina como relaxamento. Eu trabalho como metodologia de treinamento pesado. Eu uso muita água, mas tenho meu próprio laboratório. Por isso que eu falo, faço seu laboratório. E aí eu criei alguns dispositivos que correspondem a treinamentos pesados lá no campo. Então eu tiro a ação da gravidade, reduzo muito dentro d'água e ali eu desenvolvo uma série de coisas. Eu queria abrir um parênteses para dizer o seguinte, um segundo parênteses. Eu não sou preparador físico, eu fiz a faculdade de educação física, estudei aqui no Rio de Janeiro, conheço muita gente da área, gosto muito da parte científica, gosto de anatomia, gosto de biomecânica, me interesso por neurociência, isso tudo são matérias importantes para você desenvolver sua capacidade e adquirir credibilidade, tá? Autoridade no assunto. Então você tem que ter conhecimento um pouco de biologia, falar de mitocôndria, de ATP, trifosfato de adenosina, produção energética de calorias, quantas calorias você perde, controlar o atleta em todos os sentidos. Então você tem que ter um trabalho que a comissão técnica tenha confiança em você, tá? E por último, como treinar em tempo integral na pré-temporada. Veja bem, a pré-temporada hoje em dia ela é um pouco diferente. Os caras já estão fazendo assim, os profissionais já começam a pré-temporada mexendo com bola, a parte de força, potência, skip, aceleração, tem muito agregado. E eu acho que eu tenho um comportamento diferente das pré-temporadas. Evidentemente que pré-temporada no Brasil, ela tem um sintoma diferente. Por quê? Porque ela é curta. Às vezes você tem 15 dias, 20 dias para colocar. Quando você trabalha, por exemplo, no Campeonato Paulista, que lá as equipes que não estão disputando o Campeonato Brasileiro, né, uma Copa do Brasil, eles estão já se preparando. Por exemplo, nós estamos na época de agosto, né, setembro. Outubro já começa a se preparar para o Campeonato Paulista em janeiro, começar em fevereiro. Então ele tem outubro, novembro, dezembro ele traça ali um mês de férias, calcula,
e já dá uma base, já cria uma situação. Por isso que o Campeonato Paulista, ele tem uma dificuldade muito grande quando você vai jogar no interior, quando você pega times já muito bem estruturados dentro das suas condições financeiras e faz um grande trabalho, tá? Então é importante a pré-temporada você também calcular quantas competições você tem, que tipo de competição, se tem muitas viagens ou não, Copa do Brasil, Libertadores, aí você já está trabalhando na prateleira de cima, tá? Então isso tudo aqui é importante você saber. Bom, eu dei aqui o episódio número 3, né, para você já estar dentro do contexto da transição e você já começando a ter uma noção de como é que você se lida com comissão técnica, para você ter um bom relacionamento com os atletas, geralmente tomar muito cuidado com o atleta que não está jogando, porque ele está preocupado porque ele não está jogando e não quer trabalhar contigo, porque você é o segundo, o terceiro preparador. Tudo isso a gente vai passando para você aqui o dia a dia, para que quando você possa entrar numa situação dessa, você está relativamente preparado. Se você gostou, dê um like, se inscreva no meu canal e não se esqueça, Arthur Bernardes Coach lá no YouTube e no meu portal www.arturbernardescoach.com, ok? Um grande abraço, te aguardo aqui no próximo episódio número 4, que a gente vai continuar falando. São 10 episódios falando da preparação física, não especificamente como se trabalha, mas como é o comportamento que você tem dentro do âmbito do futebol, tá certo? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!